Um asteroide navega silenciosamente por um braço de uma galáxia espiral. Sua viagem passa por terras cósmicas distantes em um piscar de olhos, através de um ritmo acelerado que dura milhares de anos, até o momento em que sua rota coincide com o planeta. O asteroide, com uma carga biológica que, se quantificada, poderia ter quase 1 tonelada de bactérias, cruza um céu escuro emitindo uma forte luz, até se chocar com a superfície planetária e se fragmentar em centenas de meteoritos. Para uma parte das bactérias, condições encontradas não eram boas e fazem com que elas morram em algumas horas. As que restaram encontraram um ambiente pronto para ser conquistado, e uma evolução se desenrola pelos próximos 4 bilhões de anos, enquanto um sol quente e amarelo brilha para que elas evoluam para formas cada vez mais complexas. Em certo momento, a evolução se torna consciente. Seres carregados com cultura, filosofia e ciência são criados, até que após quedas e renascimentos de civilizações, eles poderão finalmente dar nome à sua casa. Terra. Você já pensou em como a vida começou na Terra? Será que foi de forma espontânea? Apenas com as reações químicas primordiais? Ou a vida pode ter literalmente caído do espaço? Para entendermos a origem da vida na Terra, precisamos voltar no tempo, há 4,5 bilhões de anos. Esse é o momento em que a Terra se formou como um planeta rochoso, hostil, quase que infernal. A vida como conhecemos, naquelas condições, seria impossível. Com o passar de milhões de anos, a Terra esfriou e permitiu o aparecimento de água líquida. Isso fez com que a vida surgisse de matéria inanimada. Cientistas buscam entender a origem de tudo olhando para planetas distantes que talvez também abrigassem algum tipo de vida durante a sua evolução. Existe uma teoria não comprovada e muito menos testada que ousa desafiar a nossa compreensão de transferência interplanetária de vida. Ela é chamada de panspermia. A palavra panspermia significa, literalmente, sementes em todos os lugares. Essas sementes seriam formas de vida microscópicas, como bactérias, que poderiam ser transportadas através do espaço até aterrissarem em algum planeta, assim despertando a vida naquele lugar. A ciência avançou e, com isso, novas ideias foram surgindo até que, em 1903, o químico sueco Svante Arrhenius sugeriu que esporos de micro-organismos poderiam ser lançados através da expansão do espaço, em consequência da radiação solar. Mas espera aí, radiação não exterminaria a vida? É importante dizer que a vida na Terra pode resistir a muitas condições extremas. Algumas bactérias, por exemplo, podem crescer a temperaturas acima de 100 graus Celsius. Na contramão, outros micro-organismos podem se desenvolver em temperaturas muito baixas, entre menos 20 e menos 196 graus Celsius. E além disso, radiação não é exatamente o problema. Muitos deles toleram altas doses de radiação ultravioleta e ionizante. Todas essas observações sugerem que é difícil definir as condições que favorecem o aparecimento de vida. Por exemplo, a gente sempre pensa em água e vida. Se tem presença de água, tem presença de vida? Embora ela seja essencial para a vida a qual estamos familiarizados, a sua presença não indica necessariamente a presença de vida. Podemos até classificar o tipo de panspermia em interestelar ou interplanetária. A panspermia interestelar, como o próprio nome diz, sugere um transporte de vida entre diferentes sistemas estelares. Já a interplanetária se refere ao transporte de vida entre os planetas e estrelas. Em 2018, um artigo da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, concluiu que a probabilidade de panspermia depende principalmente do tempo de vida de sobrevivência dos micro-organismos e da velocidade do asteroide ou cometa que estariam servindo como uma espécie de espaçonave para eles. Ainda não encontramos vida em nenhuma dessas espaçonaves rochosas, mas a ciência já detectou fragmentos dos tijolos que constroem a vida. Em 2004, a espaçonave da NASA, Stardust, se aproximou da cauda de um cometa para coletar poeira interestelar em uma placa com um tipo de gel. Quando ela voltou para a Terra, os cientistas encontraram dentro desse gel aminoácidos, como a glicina.
e outros compostos orgânicos essenciais à vida. A glicina, por exemplo, é utilizada por organismos vivos para fazer proteínas. Essa descoberta fortaleceu a ideia de que blocos de construção fundamentais da vida prevalecem no espaço, fazendo com que a gente imagine que a vida no universo pode ser comum em vez de rara. Sobreviver por distâncias cósmicas é um grande desafio para a vida. O cosmos, coberto por um vácuo seco e frio, inundado com radiação mortal, não parece ser um lugar amigável para a vida. Essa enorme distância entre planetas ou sistemas solares por um vazio infinito de um deserto inóspito significa que qualquer viajante bacteriano enfrentará uma longa jornada. Dependendo da rota, a viagem pode durar milhões de anos. Por isso, cientistas interessados em entender como essas condições podem afetar o desenvolvimento de vida realizam muitos experimentos a bordo de satélites e espaçonaves carregadas de micro-organismos para saber se poderiam sobreviver nas vastas extensões do espaço. Já sabemos que muitos deles podem se proteger contra condições extremas. Acabam, inclusive, sendo conhecidos como extremófilos. Mas, em algum momento, essa defesa pode falhar. A radiação tem o poder de distorcer e quebrar o material genético dentro das células, matando-as imediatamente ou as transformando em uma forma de vida irreconhecível. Por isso que a ciência acredita que a blindagem ideal para essas formas de vida sejam rochas, extremamente resistentes a tempestades cósmicas radioativas. E mesmo com essa proteção, ter sobrevivido a uma viagem radioativa pelos lugares mais inóspitos do espaço, essa vida ainda precisa enfrentar uma coisa: sobreviver ao impacto. Se conseguirem isso, somado às condições certas, os micro-organismos sobreviveriam a uma aterrissagem. E assim que a poeira baixar, o novo mundo poderá ser chamado de seu. A gente sabe que a vida deve ter começado em algum lugar, mas ainda não temos todas as respostas. Por mais que a panspermia forneça uma teoria satisfatória para a possível origem da vida na Terra, ela ainda não responde à questão mais fundamental sobre a origem da vida. Apenas explicaria como a vida bateu na porta do nosso planeta. E até que a vida seja encontrada em outro planeta, nunca saberemos se somos filhos da Terra ou do universo.